Olá a todos, sejam bem-vindos ao Café com Journal dessa semana. Hoje iniciaremos falando sobre uma subanálise do estudo Excel publicado essa semana no JACC. Para recordarmos brevemente, o estudo Excel, que foi publicado em 2016, não encontrou diferença para o desfecho combinado de morte por todas as causas, infarto ou AVC entre o tratamento percutâneo e a cirurgia nos pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda. Dos pacientes do Excel, 25% tinham doença renal crônica. A subanálise desses pacientes com clínica de creatinina menor que 60, que foi pré-especificada no estudo inicial, mostrou em relação aos pacientes sem lesão renal um aumento significativo dos desfechos combinados, guiado principalmente por aumento de mortalidade. Avaliando somente os pacientes com doença renal crônica, as duas estratégias de revascularização foram equivalentes para os desfechos combinados em 3 anos de segmento. Mudando de assunto, a insuficiência cardíaca é a via final de diversas patologias, e mesmo com os avanços na terapia medicamentosa, ainda existe uma altíssima mortalidade, principalmente naqueles com disfunção ventricular grave. Um fato que chama a atenção nessa população é que a maioria dos óbitos ocorre de forma súbita, por arritmias malignas. No entanto, na população com insuficiência cardíaca de etiologia não isquêmica, a prevenção primária de morte súbita com desfibrilador inflantável, ou CDI, ainda é um tema polêmico, principalmente após a publicação do estudo Danish, que não mostrou benefício do implante de CDI nesses pacientes. Para tentar refinar melhor a indicação do CDI e analisar qual a população com maior benefício do dispositivo, pesquisadores australianos publicaram no European Heart Journal os achados de uma análise de uma coorte de pacientes com IC avançada, de etiologia não isquêmica, que fizeram ressonância cardíaca. Os autores observaram que a presença de fibrose, demonstrada como realce tardio na ressonância, é um fator isolado de mau prognóstico, e que o implante de CDI somente foi benéfico nesse subgrupo de pacientes. Naqueles que não tinham fibrose, o CDI não demonstrou nenhuma vantagem. É de extrema importância a individualização da melhor terapia para os nossos pacientes com IC avançada. E pensando em custos para o sistema de saúde, esses achados podem ser úteis para tentarmos otimizar os implantes de CDI na população com maior benefício. Ainda no contexto de morte súbita, sabemos que essa fatalidade em atletas geralmente é a primeira manifestação de alguma cardiopatia de base. Nos atletas menores de 35 anos, as causas mais comuns são as doenças cardíacas congênitas, sendo a cardiomiopatia hipertrófica mais frequente. Nos maiores de 35 anos, a doença aterosclerótica coronariana é a principal causa de morte súbita. O New England publicou os resultados do screening cardíaco a partir da anamnese, exame físico, eletrocardiograma e ecocardiograma em mais de 11 mil atletas de futebol com 15 a 17 anos. Os autores descrevem a prevalência e quais alterações cardíacas encontradas. A prevalência de doenças cardíacas associadas à morte súbita foi de apenas 0,38%, e dentre elas, a pré-excitação ventricular foi a mais diagnosticada. Das apenas 8 mortes súbitas no segmento médio de 5 anos e meio, 6 tinham um screening inicial sem alterações e as principais responsáveis foram cardiomiopatia hipertrófica e displasia ritmogênica de VD. Apesar disso, muitos atletas foram diagnosticados com cardiopatias graves e corretamente tratados ou afastados das atividades físicas. Ainda continuando nossa discussão sobre as arritmias malignas que podem acometer pacientes jovens, foi publicado no JACC desta semana uma revisão sobre a displasia ritmogênica do ventrículo direito, escrita pelo grupo originalmente que descreveu a síndrome na década de 80. A displasia ritmogênica de VD é uma doença caracterizada pela substituição fibrogordurosa dos miócitos, principalmente no VD, mas que também pode acometer o ventrículo esquerdo. Com a substituição ocorrem frequentemente arritmias ventriculares, que em última instância podem levar à morte súbita. No entanto, pela grande variabilidade clínica, o diagnóstico da doença é bem complexo. Os autores explicam como avaliar corretamente cada um dos componentes presentes nos critérios diagnósticos propostos por uma força-tarefa em 2010, com a presença de alterações estruturais no ventrículo direito, a caracterização histopatológica da substituição fibrogordurosa, as alterações de repolarização no eletrocardiograma, a presença de onda epsilon, demonstrando a fragmentação da condução elétrica, as arritmias ventriculares e os antecedentes familiares, uma vez que se trata de uma doença genética. Por fim, a revisão ainda aborda os principais genes atribuídos a doenças e comentam sobre a dificuldade no diagnóstico e screening, um artigo importante para o dia a dia. Sem dúvida. Apesar de ser uma doença rara, é importante termos conhecimento sobre essa síndrome, para identificarmos esses pacientes no nosso dia a dia e podermos realizar um segmento mais específico com atenção para essas arritmias ventriculares malignas. E para finalizarmos, sabemos que a obesidade é fator de risco para aterosclerose e disfunção ventricular. Isso se deve a diversos fatores, como inflamação sistêmica, aumento do estresse oxidativo, vascular,
alteração da atividade simpática, fibrose miocárdica e disfunção coronariana microvascular. A reserva de fluxo coronariano calcula a relação entre o fluxo na hiperemia máxima e no repouso, e uma maneira de quantificar a isquemia. E na ausência de DAC obstrutiva grave, pode ser um marcador de disfunção coronariana microvascular. Um estudo publicado no JACC avaliou o impacto da disfunção microvascular no risco de morte ou hospitalização por infarto ou insuficiência cardíaca. No subgrupo de pacientes obesos, a doença microvascular foi associada ao aumento significativo no risco de eventos, mesmo após o ajuste para os fatores de risco tradicionais. E quanto maior o MC, maior foi a disfunção coronariana microvascular. Apesar do IMC ser um modo conveniente de indicar aumento de risco cardiovascular em obesos, a disfunção microvascular se mostrou como o melhor discriminante de risco nessa população específica. Até a próxima semana. Até a próxima!